Olá, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. Eu sou o Valdir Floriano e estou aqui para ministrar aqui a pré-aula, essa pré-aula de número 12, nesse domingo. E olha só, esse domingo vai ser o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, então vale a pena aí você enfatizar algumas questões aí que estão relacionadas, né, à escola dominical aí no Brasil. É a lição de número 12, o título da nossa lição: Evidências de um fiel seguidor de Jesus. Olha só que legal isso aqui. Então, se a gente vai falar aqui de um fiel seguidor de Jesus, muito provavelmente deve ter aqueles seguidores de Jesus que não são fiéis, né? Então nós vamos estudar hoje a respeito dos seguidores fiéis de Jesus. E os seguidores fiéis de Jesus têm uma característica muito peculiar, tem uma característica muito específica, e a gente vai ver aqui. Já no primeiro tópico diz assim, ó, o amor, a base da fé. Então, por que o amor é a principal característica e é a marca mais importante de uma conduta, de uma jornada cristã? Então, a gente vai ver isso aí e nós vamos perceber o seguinte, onde Jesus diz assim, ó, onde o ensinamento que nós encontramos na palavra de Deus, tudo que nós encontramos na palavra de Deus, todos os ensinamentos da palavra de Deus, os princípios e os valores contidos na palavra de Deus e que foram tão incentivados por Jesus, que foram tão ratificados por Jesus, dizem respeito à prática e ao exercício do amor. Mas é o amor verdadeiro. E se tem o amor verdadeiro, é porque existe o amor falso também, né? E é isso que a gente vai estudar nessa oportunidade. Então, o amor é a base da nossa fé. Um amor que transforma destinos. Onde diz, ó, João discute a questão do amor a partir de critérios bastante específicos, que é com relação ao Pai. Então, olha só, uma relação de amor com o Pai, uma relação de amor para com o próximo. Não há ninguém que possa dizer, que possa afirmar categoricamente que ama a Deus sem que ele manifeste esse amor ao seu próximo também. E no que se refere ao próximo, é importante aqui o que Jesus destacou, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, se você for pensar a partir dessa perspectiva, você vai ter a tua relação de amor com o Pai, com Deus, a tua relação de amor consigo mesmo, porque se você não ama a si próprio, como você vai fazer o bem para o próximo? E dentro disso aqui é importante destacar também que o amor, um conceito de amor, o amor ágape, o amor de Deus, consiste basicamente em você, de maneira espontânea, de maneira voluntária, de maneira generosa, fazer o bem a outra pessoa sem esperar nada em troca. Então esse é o conceito assim, mais elementar de amor, o conceito mais essencial de amor. E a prova disso, quando você encontra na Bíblia dizendo assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na verdade, Jesus, ou Deus, entregou o seu Filho para ser crucificado, para morrer na cruz do Calvário, mas Deus não espera o retorno nem de mim e nem de você. Então deixe isso aí enfatizado para o seu aluno, porque por isso que é um ato de amor e por isso que ele morreu por toda a humanidade. Dos seres humanos que habitam na Terra, você vai encontrar indivíduos, você vai encontrar pessoas que não manifestam um pingo de gratidão a Deus. Não manifestam um pingo de gratidão a Deus. Mas Deus amou aquela pessoa também? Sim, ele amou. Aquele amor, mas aquele amor de Deus não é correspondido. Não tem problema. Deus continua amando mesmo assim. Então essa que é a maior expressão de amor. E essa deve ser a nossa expressão de amor também.
Então, quando você vai ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor não guarda rancor, não guarda mágoa, o amor não se vinga, o amor não se ensoberbece. Então, são muitas características de uma manifestação de amor que não espera nada em troca. Só que a manifestação de amor, quando se exercita, quando se pratica esse amor, você pode não receber, ou você pode não ter o retorno, ou fazer algo nessa expectativa, não ter o retorno daquela pessoa que você está exercitando e praticando o amor, ou dedicando o amor. Mas o retorno vem. Por quê? Porque Deus é justo e Deus é fiel. E ainda diz aqui, ó, que o amor transforma destinos. Então, quem ama a Deus não pode viver na prática premeditada, na prática contumaz do pecado. Isso aqui é importante, tá, gente? Porque os discursos que a gente ouve por aí, né, de artistas, de gente famosa, das comunidades LGBT, é de que, mas vocês que se dizem cristãos, vocês não pregam o amor de Jesus. Só que tem gente que se esquece que o amor de Jesus, ele é o amor, a prática do amor de Jesus, a prática do amor de Deus, vem seguida também de justiça e vem seguida também. Então, quem ama a Deus e quem toma a decisão de servir a Deus, de seguir os ensinamentos de Jesus, toma a decisão de abandonar a prática do pecado. Então, isso que as pessoas, que você ouve muitos pregando, ensinando por aí, não condiz com a verdade bíblica, não condiz com o ensinamento bíblico, porque Jesus sim veio pregar o amor, ele veio pregar o exercício da misericórdia, só que antes de tudo, ele veio também trazer uma mensagem de arrependimento e de abandono do pecado. Portanto, aqueles que dizem que amam a Deus e, consequentemente, amam ao seu próximo, devem abandonar a prática do pecado. Então, isso precisa ficar muito bem enfatizado. E com relação à prática do pecado, a pessoa só é isenta da culpa do pecado uma vez que ela desconhece que determinada prática é pecado. A partir do momento que através da palavra, a partir do momento que através da palavra essa pessoa fica sabendo, toma conhecimento de que determinada prática, de que determinado comportamento é um comportamento pecaminoso e reprovado pela justiça de Deus e pela palavra de Deus, ela deve imediatamente abandonar essa prática. Caso contrário, ela passa a viver no que nós conhecemos como a iniquidade e o seu coração passa a ser um coração endurecido. Aqui no segundo subtópico nós temos assim, quem ama os filhos de Deus devem praticar o exercício do amor, e lá em João 13:35 diz assim, e sereis conhecidos de todos quando vos amardes uns aos outros. Então assim, as pessoas conhecem o cristão, conhecem o crente quando ele pratica, quando ele exercita o amor. E volto a repetir, a mensagem de amor de Cristo é uma mensagem de misericórdia, é uma mensagem de perdão, mas é também uma mensagem de justiça e é uma mensagem também de arrependimento, onde diz assim, aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com o Jesus de Nazaré são necessariamente promotores de uma sociedade pautada no amor, na compaixão e no respeito ao próximo. Então é o amor, a compaixão, o respeito ao próximo, a honestidade, a justiça, a verdade, a misericórdia, o perdão, a longanimidade, a paz. Então o crente, a partir do momento que ele vive esse amor, que é a principal identidade daquele que serve a Cristo, ele passa a promover todos os valores do reino de Deus. Isso precisa ficar enfatizado. O que significa amar a Deus? Aqui nesse subtópico, no terceiro subtópico, onde diz assim, o que significa amar a Deus, é você se posicionar como um cristão, você se posicionar como um jovem crente, passe isso lá para os seus alunos, se posicionar como um jovem crente, não ter medo, e olha, nós estamos vivendo numa sociedade
em que você dizer que é crente, você falar abertamente que é cristão e que defende os valores do reino de Deus, os valores bíblicos, os valores cristãos, você acaba sendo muitas vezes hostilizado nos ambientes onde você frequenta. Mas aqui eu preciso que você preste bastante atenção. O jovem cristão não deve ser um agente secreto de Cristo. Um agente secreto? Mas como é que pode isso? Exatamente, porque tem muitas pessoas que eles são agentes secretos. Mas o que é um agente secreto de Cristo? Ele é um crente, ele frequenta a igreja, mas se ele vai no trabalho, na escola, na faculdade, nos demais ambientes onde ele frequenta, ninguém sabe que ele é crente. Porém, o que significa amar a Deus? É se posicionar, é se manifestar. Ah, mas lá na minha escola as pessoas vão ficar me hostilizando. O professor, de repente, vai querer falar alguma coisa contra a minha pessoa, contra a minha fé, contra a minha esperança. Não tem problema. O Jesus ensinou o seguinte, falou assim, ó, aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Então, olha só, é preferível que nós venhamos a ser vilipendiados, é preferível que nós venhamos ser envergonhados, vituperados, né, humilhados por essas pessoas do que sermos humilhados diante de Deus. E isso aí é realmente algo que nós precisamos nos posicionar, termos um posicionamento. Agora, é óbvio, né? Para a pessoa poder se posicionar como um crente, como um cristão, é necessário que ele tenha propriedade na palavra de Deus. É necessário que ele conheça a palavra de Deus exatamente para ele poder se posicionar. Diz assim, ó, as bases do novo nascimento. Esse aqui é o segundo tópico. Então, no segundo tópico diz assim, ó, as bases do nosso novo nascimento. O subtópico 1 diz assim, ó, o novo nascimento nos concede outro padrão de vida. O que exatamente isso significa? Que a pessoa, quando aceita Jesus, ela vai passar a viver, desfrutar do amor de Deus e ela vai ter um novo padrão de vida. Mas como que vai ser esse padrão de vida? Vai ser de forma instantânea. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora vai começar a realizar nela um processo chamado processo de santificação, onde essa pessoa vai passar a conhecer a palavra de Deus. E é muito interessante, gente, que uma pessoa, depois que se converte, depois que entrega a sua vida para Jesus, que ele começa a conhecer o amor de Deus, ele lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, e o Espírito Santo como que vai lhe abrindo o entendimento, de modo que ele consegue entender a mensagem que está contida na palavra de Deus. E tem muita gente, acredite nisso, tem muita gente com formação, com nível de universitário, com especialização, que lê a Bíblia e não entende a mensagem que está aqui. É como Nicodemos. Então, Nicodemos não entendeu. Jesus falou para ele, ó, lhe é necessário nascer de novo. Ele, mas como assim? Como que eu vou nascer de novo? Jesus falou assim, ó, nascer da água e do Espírito. Então, é um novo nascimento que vem da palavra de Deus, gerado pelo Espírito Santo, que nos permite termos uma nova experiência, termos uma nova vida em Cristo. O segundo subtópico diz assim, ó, a fé como fundamento da nossa peregrinação espiritual. Então, nós passamos a acreditar, primeiro, nós aceitamos Jesus, aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador a partir da pregação, a partir da mensagem do Evangelho. E com base nessa pregação, com base nessa mensagem do Evangelho, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele agora se arrepende. Só que para ele poder viver a sua trajetória de fé, para ele poder se desenvolver espiritualmente, é necessário a fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, tudo que ele ouve, todas as informações que ele recebe, todo o conteúdo externo que ele recebe, passa pelo filtro da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dá parâmetro, que nos dá base para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento espiritual. E tudo isso, acreditar na palavra de Deus, acreditar no arrebatamento da igreja, acreditar no perdão dos pecados, acreditar numa vida abundante, só é possível mediante o quê?
só é possível mediante a fé em Cristo Jesus, só é possível mediante o poder, a fé no poder transformador da palavra de Deus e uma confiança incondicional nas promessas contidas na palavra de Deus. E o que me permite confiar de maneira incondicional nas promessas contidas na palavra de Deus? É a fé, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O terceiro subtópico diz assim, a vitória sobre o mundo só é possível mediante ou através da fidelidade ao Senhor Jesus. Então existe uma condição, se formos fiéis. Deus exige de nós fidelidade. O que Deus mais espera de nós é fidelidade nas suas promessas. E para que nós venhamos vencer o mundo, é necessário que nós sejamos fiéis. Para que nós sejamos fiéis naquilo que nós nos comprometemos em fazer, sejamos fiéis com relação aos valores da palavra de Deus. Então nós precisamos assumir um compromisso de fidelidade, que fidelidade, por sinal, é fruto do Espírito Santo. Então a gente fica falando assim, mas como que eu vou ser fiel? Como que eu vou ser fiel a Deus? Como que eu vou ser fiel à palavra de Deus? Primeiro, se consagrando, buscando a palavra de Deus, mas acima de tudo, conhecendo a palavra de Deus. E entenda o seguinte, que a fidelidade pura, verdadeira e genuína é produzida como fruto do Espírito Santo e é produzida pelo Espírito Santo. A fidelidade enquanto fruto do Espírito Santo. Então nós somos fiéis quando nós, nas nossas negociações, na nossa conduta, nos nossos valores, nós não abrimos mão da verdade da palavra de Deus. No nosso discurso, nas nossas negociações, nos nossos relacionamentos, nós não nos omitimos de falar a palavra de Deus, de falar a verdade contida na palavra de Deus. Nós não somos negligentes, nós não desprezamos a palavra de Deus. Então nós somos honestos, nós buscamos agir e nos comportar com honestidade, com respeito, com verdade, com justiça, com honra, com obediência. Então olha assim que são vários valores e princípios os quais nós devemos fidelidade. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, porque nós amamos a Deus e nós somos amados por Deus e consequentemente nós amamos o nosso próximo e por essa razão nós não abrimos mão dos valores contidos na palavra de Deus. O terceiro tópico diz assim, o que é a vida eterna? Uma fé que nos capacita a crer naquilo que é de Deus. Ou seja, Jesus é a principal razão, é o principal motivo da nossa esperança. Então, quando diz assim, naquilo que é de Deus, nós temos uma promessa de vida eterna que foi feita pelo próprio Deus. E nós cremos nessa promessa. E é isso que nos motiva aqui nessa terra e é isso que nos dá esperança. É isso que nos dá esperança. E o apóstolo Paulo diz assim, se nós esperássemos somente dessa vida, nós seríamos os mais miseráveis, ou nós seríamos o mais miserável dos homens. Mas nós temos uma fé, nós temos uma esperança. Que esperança que é essa? De um dia irmos morar no céu. Isso aqui não é uma utopia, isso não é uma fantasia, não é uma ilusão, não é ficção científica, não é metaverso. Isso aqui é uma realidade de que um dia nós estaremos junto com o Senhor Jesus. O segundo tópico, ou o segundo subtópico do terceiro tópico diz assim, a vida eterna não é um lugar, mas é um relacionamento. Ou seja, é a continuação, na verdade. Não é um lugar, mas é a continuação de um relacionamento onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos para sempre na presença do Senhor, onde nós estaremos aprendendo, onde nós estaremos sentindo a presença de Deus. Então imagine você que participa de um culto onde a glória de Deus se manifesta, onde a presença de Deus se manifesta, onde o Espírito Santo se manifesta através de profecia, através de revelação, através de línguas estranhas. Então você está naquele ambiente, você sente uma glória, você sente uma vontade de chorar, ali você não sente fome, você não sente necessidade fisiológica, você não sente cansaço, você não sente nada. Por quê? Porque você está ali naquele momento usufruindo, sentindo a presença de Deus. Então essa aí é a sua recompensa. E
nesse relacionamento de intimidade, nesse aperitivo que o Senhor Jesus permite com que você sinta aqui nessa terra, dentro de uma igreja, ou onde quer que você esteja, sentindo a presença de Deus, sentindo a glória de Deus, vai ser uma continuidade, só que numa intensidade infinitamente maior. Você não vai conseguir mensurar, você não vai conseguir medir, você não vai conseguir dimensionar a intensidade da alegria, do prazer, da satisfação em você estar na presença do próprio Criador. Diante dele, aprendendo, se renovando, se regozijando, não sentindo mais tristeza, não sentindo mais frustrações e quaisquer que sejam os sentimentos que você possa sentir nessa vida enquanto você está aqui passando por lutas, por dificuldades, por desafios e por tribulações. Mas na presença de Deus você não vai sentir, e essa é a nossa viva esperança. Então a vida eterna não é um lugar... ou a vida eterna não é um lugar, mas é um relacionamento. É a continuação de um relacionamento, daqui dessa terra para a vida eterna. E o terceiro e último subtópico do terceiro tópico diz assim, ó, a vida de verdade é estar com Jesus. Então, se você quer realmente desfrutar, praticar e exercitar o amor, você tem que andar com Jesus. Você tem que ser conhecido de Jesus. Você tem que ter intimidade com Jesus. E o que te permite isso é o próprio Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está a todo momento nos consolando, nos advertindo, ele está nos orientando, ele está nos conduzindo, ele está abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, nos alertando com relação a práticas que porventura possam desagradar a Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a vida de verdade é estar em Jesus. Quando você anda com Jesus, quando você caminha com Jesus, você tem uma vida de verdade, você ama de verdade. Nós estamos aí vivendo num momento muito crítico, muito delicado de mídias sociais, de Instagram, de Facebook, de todas essas mídias, mas nós estamos aí ainda vivendo, entrando agora já de maneira muito mais intensa no que nós conhecemos como o metaverso ou o multiverso, onde as pessoas vão viver uma realidade que é toda fantasiosa, que é toda de mentira, que é toda construída, que está só na imaginação ou nas telas, né, do óculos de realidade virtual, e as pessoas vão estar vivendo aquela realidade, mas é uma realidade que distancia cada dia mais as pessoas de Deus. Por quê? Porque realidade de verdade e vida autêntica, vida real, vida verdadeira é somente em Cristo Jesus e somente com base nos valores da palavra de Deus. Então, querido professor, querida professora, eu quero agradecer por você que esteve comigo até aqui, desejando que você tenha uma excelente aula e Deus te abençoe. Um abraço.